Vereador Friso, dá uma Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, até me permitindo, antes de Vossa Senhoria, vereador Paulo Pérez, para não fugir deste tema, acho que é um tema importante, é sobre esse assunto que Vossa Senhoria vai falar também, mas eu até por estar mais tempo na casa, vereador Adiló, sou daqueles que acompanhou toda a luta da comunidade de Fazenda Souza pela conquista do asfalto. Saudoso deputado Luiz Carlos Festugato, governo Colares, né? Depois de muita briga, muita pauleira de toda aquela comunidade, vereador Tomé, essa obra acabou sendo inaugurada logo na seguida no governador Olívio Dutra. E desde ali, a luta para se resolver o problema da travessia da Rota do Sol vem se somando, né? Eu tenho muito orgulho em dizer a esta casa que, dentre os vereadores eleitos, fui o mais votado de Fazenda Souza e fui o mais votado de Vila Seca, né? E, portanto, tenho legitimidade do ponto de vista de fazer uma crítica, né? Vereador Ricardo Aneluz, vereador Bandeira, com toda honestidade, essa rótula é um paliativo, não passa de um paliativo, né? Toda a nossa luta sempre foi pela construção de um túnel de passagem, né? Se a gente pegasse esse 1 milhão e começássemos a aplicar numa obra, num túnel de passagem, que demorasse mais tempo, se resolveria em definitivo o problema dessa passagem, né? Lá no início, quando se fez o asfalto, já se previa essa obra, e até ali os engenheiros que nos falam, é uma situação simples de se fazer um túnel de passagem, até por conta de que a estrada que segue a Ana Rec está num declive mais baixo. Permite uma parte, vereador. Então, nesse sentido, vamos comemorar, vamos agradecer ao governador Sartori, ao secretário Pedro Westphalen, ao vereador Bandeira, a quem quer que seja, mas não passa de um paliativo, com todo respeito, né? Vai simplesmente possibilitar que a pessoa saia de um lado, vá até o outro e aguarde a entrada, né? Vai estender um pouco o setor de passagem dos carros ali, talvez ajudando, e aí concordo, vereador Bandeira, na questão da segurança, que é muito importante, né? Das pessoas não entrarem direto e já vir um outro carro e bater direto. Então, ajuda na questão da segurança, mas não resolve o problema da passagem sobre a Rota do Sol. Vereador Paulo Périco. Obrigado, vereador Eloy. Gostaria de reforçar aqui o que o colega vereador Bandeira falou aqui, de que eu concordo, o declive daquele local é muito mais propício um túnel de passagem. É muito uma passagem do que você fazer a rotatória. No entanto, é importante que a gente aqui reforce a questão de que o governo do Estado, hoje mesmo com todos os problemas financeiros que passa, está procurando fazer obras que ainda possam, pelo menos, como Vossa Excelência colocou, pelo menos mitigar, diminuir aquele problema que é muito sério. Então, nós temos que ressaltar esse intuito, esse objetivo, essa preocupação, vereador, do governador Sartori de, pelo menos, dar alguma flexibilidade de passagem naquela região ali. Então, nós temos que parabenizar o governo. Apesar de todas as dificuldades, ele está fazendo. O correto, concordo com Vossa Excelência, era fazer por baixo, como se tem em qualquer outro país que pensa de uma forma estratégica. Mas, paliativamente, o governador Sartori e o secretário Westphalen estão procurando dar uma solução. Obrigado, vereador Paulo Pérez, obrigado. Eu gostaria de registrar aqui também, e não temos como deixar de registrar, o envolvimento direto do diretor do DAI, o Rogério. O Rogério Uber é uma pessoa que conhece todos os problemas da nossa cidade. Já fizemos dezenas de reuniões com ele sobre outros assuntos, né, vinculados à área de transporte na nossa cidade. E também, sem dúvida nenhuma, do deputado Mauro Pereira, que eu sei que tem um envolvimento direto, né, do ponto de vista de que essa obra saísse, embora não da forma ideal. Eu acho que nós poderíamos pegar esses R$840 mil,
licitar aí essa obra, já começar a pagar aí um túnel de transposição ali, e com o tempo ir fazendo essa obra, né, e vendo a forma com que o governo do Estado pudesse resolver definitivamente o problema e não simplesmente empurrar com a barriga para frente. Pois não, vereador Tomé? Isso eu acho que é muito pertinente esse teu assunto, eu acho que é um paliativo, né? Mas também queria fazer uma colocação na questão da nossa entrada da cidade de Caxias do Sul, na questão da BR-116. Aquilo a gente tem falado com o pessoal da iluminação, tem cobrado, e essa indefinição de quem cuida da iluminação e quem cuida daquela rotatória da entrada de Caxias do Sul. Eu acho que Caxias não merece uma entrada que nem aquela, né? Mato escuro, onde que gente de todo jeito, todo tipo passa por lá. Então, acho que eu gostaria que fizesse também essa cobrança aqui de definir quem tem autonomia para iluminar aquela parte da rotatória ali do San Ciro, né? A gente sabe que na BR-116 também as paradas de ônibus ali está indefinido quem que cuida a questão das paradas de ônibus. Se é quem faz o asfaltinho ali é o DAIR, se é o nosso município. Então a gente fica preocupado, porque aquilo é reclamação direto, né? E a gente tem observado que não tem se feito nada, nem município e nem outros órgãos aí que alguém devia ser competente. Muito bem. Obrigado, vereador. Obrigado. Vereador Bandeira, se o senhor conseguir ser rápido, que eu ainda gostaria de abordar um outro assunto. Sim, vereador, bem rápido e objetivo. Vereador Frisso, eu também concordo que é uma paliativa que você coloca, mas desde quando, e também você falou do Mauro Pereira, desde a época do Mauro Pereira, lá de trás cobrando, mas e quantos prefeitos passaram aqui na própria Câmara de Vereadores cobrando algo para a nossa cidade em termos dessa questão, e nunca foi feito, né? Então agora, se sair algo, tem que parabenizar, assim, mesmo que seja para amenizar a situação. Obrigado, vereador. Eu acho que é fundamental, mas também... Não discordo de Vossa Excelência. Eu estou fazendo a afirmação, vereador Bandeira, de que poderia-se simplesmente iniciar uma obra com quase R$1 milhão. Não é pouco dinheiro, tá? Para um paliativo, né? Com esse R$1 milhão, nós já poderíamos iniciar, quem sabe, uma obra de construção de um túnel ali. Mas, mesmo assim, vamos saudar e estamos fazendo justiça aqui às pessoas que se envolveram nesse episódio. Nós estamos tentando, vereador Bandeira, também marcar uma reunião com o Rogério para discutir, porque o secretário de Transportes também está tergiversando sobre o assunto da rótula do Santa Fé, né? Que ali não ata, não desata, não sai, não entra, não foge, não escapa, né? E a coisa vai se estendendo, e ali, sem dúvida, hoje é o problema mais grave que nós temos em Caxias, do ponto de vista de passagem sobre a Rota do Sol. Então, a questão do Santa Fé, eu acho que agora retiradas as casas ali, vereador Chico, né? Eu acho que essa é a questão mais urgente que a Secretaria de Transporte tem que se dedicar, do ponto de vista de fechar o acordo, já que é o município que vai fazer a obra, né? Para que essa obra saia. Então, nesse sentido, fica o meu registro. Nós estamos tentando, reafirmo, marcar uma reunião com o Rogério na Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Mas eu fecho esse assunto, meu presidente Felipe Gremelmai, saudando esta Casa Legislativa pela decisão de ontem. Eu acho que essa casa tomou uma decisão madura ontem. Não tomou uma decisão do ponto de vista de que estivesse receosa ou com medo de eventualmente assumir um processo pela admissibilidade de um processo de impeachment. Eu acho que o tempo que o vereador Adiló solicitou propiciou que todos os vereadores fizessem uma análise do processo, verificasse se a denúncia tinha conteúdo ou não tinha conteúdo, embora corretamente formulada, repito aqui o que o vereador Cassina comentou,
e chegamos à conclusão que, efetivamente, não se caracterizava naquelas 57, basicamente, notícias de jornal, né, a caracterização de crime de responsabilidade ou, eventualmente, de improbidade ou quebra de decoro. Então, cumprimento a Casa pela decisão madura. Isso não significa que, logo ali adiante, nós não tenhamos outros embates com mais fundamento do ponto de vista de decisões equivocadas que o atual governo vem tomando ao arrepio e da lei, inclusive. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado, meu presidente. Muito obrigado, vereador.